Boa noite, família Odisseia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira do Odisseia Academy. Lembrando que essa live ela é transmitida para o canal do YouTube do Odisseia Academy e para os perfis do Instagram dos cofundadores, eu, Saulo César Ribeiro da Silva e Haroldo Dutra Dias. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento, família, prosperidade real. Lembrando que a nossa live de quinta-feira ela é dedicada a temas relacionados à prosperidade real. Eu queria já, de cara, lembrar uma coisa que nós já falamos muitas vezes e que é de fundamental importância a gente entender. Prosperidade envolve várias dimensões. E uma das dimensões da prosperidade são os nossos relacionamentos. Relacionamentos significativos, relacionamentos profundos, sérios, são sim uma dimensão da nossa prosperidade. Isso porque nenhuma realização importante se dá sem relacionamento. Nada que a gente veja no mundo que produza de fato um impacto, que seja relevante, foi construído de maneira isolada. Tudo envolveu relacionamentos de alguma forma. E quando a gente pensa em relacionamentos, o relacionamento familiar é talvez um dos mais desafiadores, porque nós pensamos no relacionamento familiar como essa célula, esse núcleo da sociedade, e ele traz alguns desafios particulares que a gente precisa entender para a gente poder prosperar do ponto de vista de relacionamentos familiares também. Mas a dimensão do relacionamento como um todo, ela faz parte da nossa prosperidade real. Eu vou dar alguns exemplos para ficar claro aqui. Se a gente pensa em ampliar o nosso impacto no mundo, nós não vamos conseguir fazer isso sem que a gente se relacione. Se a gente pegar, por exemplo, grandes empresas, para tomar exemplos que sejam mais fáceis da gente visualizar, a Microsoft, por exemplo, é uma empresa que surgiu do relacionamento da sociedade de duas pessoas, o Bill Gates e o Paul Allen. A gente vê o Bill Gates, a gente vê ele à frente, ele é o grande nome, mas a Microsoft surgiu por causa do relacionamento desses dois, que se juntaram para construir algo maior, algo que trouxesse impacto para o mundo. Vou falar do mundo de finanças, a pessoa no mundo de finanças que talvez seja o mais conhecido na atualidade, que é o Warren Buffett. A gente vê o Warren Buffett, ele aparece, ele é o grande garoto propaganda da Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimento deles, mas ele não é a única pessoa. O Charles Munger também está junto com ele. Eu falo isso para a gente entender que não existe impacto social, construção significativa, elementos que podem fazer diferença na sociedade sem essa relação. E aí temos essas duas dimensões, as relações que se formam no mundo, na sociedade, nos negócios, nos empreendimentos e as relações familiares. Tanto em um quanto o outro, a gente deve sempre se lembrar que um relacionamento, quando ele se concretiza, quando ele surge, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma finalidade. Mesmo a família. Quando uma família começa a se constituir, a partir daquela união inicial de duas pessoas que decidem conviver juntos, sendo ou não do mesmo sexo, a gente tem ali um propósito, um objetivo comum que deve ficar muito claro. Sem que a gente tenha esse objetivo, sem que a gente se lembre disso, que a gente relembre isso, é fácil a gente se esquecer e o relacionamento ir esfriando, ficando morno, perdendo um pouquinho o interesse das partes e pode até chegar ao ponto dele se romper. Então, no surgimento da família, existe a disposição de duas criaturas de construir algo maior do que aquilo que uma delas poderia fazer de maneira isolada. No campo dos negócios, dos empreendimentos, das finanças, a mesma coisa. No campo dos negócios, inclusive, a gente tem
conceito que é muito utilizado, que é o conceito de mastermind ou uma mente mestra, aquilo que se forma a partir da união de pessoas que estão imbuídas do mesmo propósito, estão buscando os mesmos objetivos e que podem ter características diferentes, e muitas vezes é até melhor que tenham características diferentes, porque um pode complementar o que está faltando no outro, e que se juntam, se unem para concretizar algo que vai ter um valor maior para eles, para a sociedade, para as pessoas que estão envolvidas. Agora, quando a gente pensa na harmonia, a gente quer ter harmonia nos nossos relacionamentos, quando a gente quer ter de fato um relacionamento, seja no campo afetivo, seja no campo familiar, seja no campo dos negócios, como é que a gente pode trabalhar para que a gente construa essa harmonia? Existem 3 elementos fundamentais. Quando eles não estão presentes, normalmente a situação degringola. Vai por água abaixo, a gente começa a ter dificuldades, problemas, as pessoas começam a brigar, discutir. Por isso a gente deve zelar, proteger, cuidar desses 3 elementos. A gente deve, de fato, analisar se eles estão presentes, a gente não pode descuidar de cada um deles. O primeiro a gente já começou a falar um pouquinho, que é lembrar qual é o propósito do relacionamento. Qual o propósito daquela união? Por que que as pessoas se juntaram, porque pessoas diferentes, com histórias às vezes diferentes, se juntaram e estão construindo um relacionamento. Qual que é o objetivo? E no campo da família, eu acho esse um dos pontos mais importantes, porque quando nós conversamos com casais aqui no Odisseia Academy, que às vezes passam por problemas, dificuldades de relacionamento, tem uma coisa que a gente sempre costuma fazer, principalmente nos eventos do Platinum, quando a gente está junto com os casais, a gente pode interagir de maneira mais direta, é relembrar essas pessoas de qual é o ponto fundamental que motivou aquela união. O que gerou isso? Gerou o desejo das pessoas estarem juntas, de buscarem a proximidade, buscar assumir um compromisso uma com a outra. E isso não pode ser algo que fique só na cabeça das pessoas, isso precisa ser relembrado, precisa ser repetido, porque é fácil que o dia a dia tome conta do nosso relacionamento conjugal e a gente esqueça dele. Então, precisa ter o propósito. Claro. Outra coisa importante, com relação aos nossos filhos, a gente também precisa ter o propósito claro em relação aos nossos filhos. Por que que a gente decidiu ter um filho? Por que que a gente decidiu, seja um filho biológico, seja um filho adotivo, uma filha adotiva, por que que a gente decidiu trazer aquela criança para o nosso núcleo familiar? Nós não podemos achar que um filho é só um brinquedinho, algo agradável, e é agradável, é muito bom ter filhos, mas todo mundo que tem filho sabe que isso exige da gente um grau de maturidade, de responsabilidade, de sacrifício. Nós precisamos nos aperfeiçoar para cuidar dos nossos filhos. Não adianta a gente achar que, continuando a ser do mesmo jeito que a gente vai fazer um bom trabalho na educação, naquilo que nos compete em relação aos nossos filhos. A gente precisa se aperfeiçoar para cumprir o nosso propósito como pais e mães. Lembra, eu nasci numa época em que ser pai e mãe era mais fácil do que o que é hoje em alguns aspectos, porque a gente não tinha os filhos tão expostos a redes sociais, na minha época não existia isso. A gente saía para brincar na rua e ficava brincando na rua até 6 horas, 7 horas, né, saía para brincar à tarde, ficava a tarde inteira. Quando a mãe chamava, era na hora do jantar, na hora de tomar banho, na hora de dormir. Hoje já não é uma coisa que a gente vê com muita frequência, as crianças soltas na rua brincando, elas estão expostas a muito mais coisa, então é diferente ser pai e mãe há alguns anos atrás e ser pai e mãe nos dias atuais. Talvez por isso, apenas uma hipótese, seja a razão pela qual a gente tem muito menos filhos na atualidade. Lembrando que, eh, quando minha avó, por exemplo, teve filhos, ela teve 17 filhos. E eu tenho 3 e já está ótimo, né. Minha mãe teve 2.
Então não é a mesma coisa, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa se aperfeiçoar para cumprir o nosso propósito como pais, como mães, como cuidadores. Em relação aos nossos irmãos também, nós precisamos ter qual é o nosso propósito. Ah, é uma relação que eu escolhi? Não, né, a gente nem sempre escolhe do ponto de vista material os nossos irmãos, irmãs. Mas isso não significa que a gente não deva ter os propósitos estabelecidos. A gente tem mais afinidade com um, menos afinidade com o outro, o diálogo transcorre de uma maneira diferente. A gente deve pensar nesses propósitos. E aí isso se estende para os outros relacionamentos também. Relacionamentos de sociedade, relacionamentos de empreendimentos, relacionamentos de projetos sociais. E eu às vezes vejo isso, pessoas que estão envolvidas em projetos sociais, cujo objetivo é um objetivo de caridade, fraternidade ou religioso, e que esquecem a razão pela qual estão juntos ali naquele projeto. E às vezes começam a ter conflitos que comprometem a continuidade daquele projeto, e são conflitos em torno de coisas que não são essenciais. Então, para que a gente tenha harmonia nos nossos relacionamentos, esse ponto é fundamental. Nós precisamos aprender a pensar em quais são os propósitos e relembrá-los de maneira sistemática. Quais são? Até porque, se chegar ao ponto da gente perceber que aquele propósito ele não existe mais, não tem mais sentido, pode ser que a gente esteja no momento de desfazer aquela relação. Algumas são passíveis de desfazimento, de rompimento, casamentos, sociedades, outras não são, como por exemplo, filhos, né? Não dá para a gente romper, assim, não dá para deixar de ser pai, deixar de ser mãe, mas para algumas é importante a gente ter esse propósito claro, porque às vezes pode chegar o momento da gente encerrar aquela união por uma razão simples, né? Os propósitos que motivaram aquele relacionamento já não existem mais e está tudo bem. Conduzir isso com tranquilidade, com maturidade, com respeito, faz parte do processo de construção de relacionamentos, né. Parte de um relacionamento, dependendo do relacionamento, pode ser também o encerramento, a finalização. O segundo ponto para que a gente possa ter relacionamentos harmoniosos, isso contribuir para a nossa prosperidade, é a consciência dos nossos papéis. Qual é o papel que eu desempenho dentro daquele relacionamento? E esse aqui é onde normalmente, pelo menos no campo da família, dá muito problema. As pessoas confundem os papéis e elas atuam em papéis que não são os delas e, por isso, acabam gerando problemas e conflitos. Então, para trazer alguns exemplos, né? Eh, marido e mulher, esposos, ou uma união homoafetiva. Se nós estamos diante dessa união, existe responsabilidades com relação a esses papéis. Responsabilidade no campo da sexualidade, do campo da presença, do apoio. Nós não podemos confundir isso. Às vezes eu vejo casais que falam assim: ah, não, acabei virando mãe do meu marido, pai da minha esposa. E isso é um problema seríssimo, porque nós não podemos abrir mão do papel que nós temos naquele relacionamento. A mesma coisa com os nossos filhos. Nós temos o papel de pai, papel de mãe. A gente pode ser amigo, não tem nenhum problema com relação a isso, mas a gente não pode, em função de ser amigo dos filhos, a gente abrir mão do nosso papel de pai e de mãe. Numa sociedade, mais importante ainda, a gente saber qual que é o papel que nós desempenhamos dentro daquela sociedade. É o papel de liderança, é o papel de apoio, é o papel de arquiteto, de construção, qual é o nosso papel dentro daquele relacionamento. E muitas vezes é exatamente por não ter consciência desses papéis, ou por abandoná-los, que a gente cria desarmonia nos nossos relacionamentos e compromete esse importante pilar da prosperidade real. Eu vejo pessoas às vezes que falam que, esposo, esposa, passam por problema de saúde, aí fala assim: "Não, eu virei a mãe do meu marido, eu tenho que cuidar". Não, começou o relacionamento como esposa, como esposo, esse é o papel prioritário, fundamental. Não significa que de vez em quando a gente não possa desempenhar uma função, uma atividade ali, mas isso
não deve comprometer o nosso papel. Inclusive com relação à paz. Eu vejo como os pais estão envelhecendo e, infelizmente, isso é uma realidade. A gente vê uma geração que está envelhecendo relativamente mal, está enfrentando vários problemas ainda por cima, de Alzheimer, demência, Parkinson. Às vezes os filhos são convidados a cuidar dos pais, mas isso não significa que eles devem assumir o papel de pais e mães dos seus pais. É cuidar como filho, cuidar como filha. Então, esse é o segundo aspecto muito importante para a gente promover a harmonia. Inclusive porque quando a gente tem consciência dos nossos papéis, a gente começa a não brigar e não discutir por coisa que não nos compete. Então, às vezes, você está numa relação familiar e, por exemplo, relação entre irmãos, né? Aí um irmão vira para o outro e fala assim: "Mas você devia ter uma posição diferente em relação aos nossos pais". Aí a gente vira e pensa assim: "Poxa, mas assim, eu não sou pai, eu não sou mãe da minha mãe. O que ele está me pedindo não me compete, não está no meu papel". Então a gente devolve desse jeito. Fala assim: "Olha, esse papel não é meu. Eu sou filho, sou filha. Eu não tenho que decidir pelos meus pais, decidir pela minha mãe, decidir. Não, eu posso colaborar, posso cuidar, posso cooperar, mas eu não tenho que decidir por eles". Os papéis têm essa função também de evitar os conflitos que surgem quando a gente recebe determinadas cobranças. Até na nossa relação de pais e filhos, às vezes os pais querem ser professores, mentores dos seus filhos, e nada de errado com a gente querer orientar, ensinar, mas às vezes a gente não consegue fazer isso porque simplesmente está fora do nosso papel. Nosso papel é de amar, de cuidar, numa dimensão mais profunda. E às vezes a gente vai precisar de alguém externo, às vezes um psicólogo, uma pessoa que tem experiência numa determinada área, para tratar uma questão de comportamento específico, e não tem nada de errado com isso. O pai e a mãe não fracassaram porque o filho está tendo um comportamento que é um comportamento indesejado, que é um comportamento que pode ser nocivo para a criança. Não. No papel de pai e de mãe, ela pode ter sucesso, êxito, ainda que seja necessário buscar alguém de fora para ajudar numa questão específica que o filho e filha estejam passando. Então, esses 2 elementos, eles são importantes para que a gente possa ter harmonia. O terceiro elemento é a gente entender o papel da convivência. E aqui eu queria aprofundar um pouquinho nisso, porque quando a gente fala de convivência, a convivência é algo que deve ser cultivado. Ela traz alguns desafios. Uma pessoa com a qual a gente convive nos conhece de uma maneira muito mais profunda, entende como a gente funciona em alguns aspectos, sabe das nossas limitações, dos nossos defeitos. Então, a convivência tem esse lado, né, de nos expor mais dentro de uma relação do que a gente fica exposto quando a gente não tem um relacionamento mais profundo com outra pessoa. Só que a convivência também precisa ser cultivada nos seus aspectos positivos. Ela precisa ser cultivada nos seus aspectos positivos. Quando existe uma convivência, casal, filhos, quando a gente trata dessa dimensão, o que acontece é que a gente precisa cultivar uma convivência agradável, saudável. E às vezes a gente se esquece disso. Por que que nas empresas a gente incentiva, às vezes, algumas reuniões de fim de ano, momentos de confraternização, para construir esse padrão de convivência? Numa Um relacionamento mais profundo entre sócios, precisa ter essa convivência. É óbvio que ela não precisa ser uma convivência de fazer tudo junto, gostar do mesmo esporte. Não, não tem nada a ver com isso, mas a gente precisa valorizar e cuidar da convivência, qualidade da nossa convivência. A gente conversar de uma maneira que favoreça a convivência, a gente respeitar o outro, entendendo que essa convivência vai ser mantida, ela vai se estender. A convivência não é uma coisa que você compra, não é um objeto, é algo que você cultiva. Uma boa convivência precisa ser cultivada. No campo
dos relacionamentos conjugais, relacionamento com o filho, às vezes a gente peca um pouquinho nisso. A gente deixa de separar aquele momento para cultivar uma boa convivência. De estar com o filho, com a filha, assistindo uma coisa que eles gostam, conversando sobre um tema que seja do interesse deles. Essa convivência precisa acontecer. E aqui entra um ponto importante, que tem muito a ver com o prosperidade, com a temática da prosperidade real, que é como os nossos relacionamentos são afetados pela questão financeira. Como o dinheiro afeta a os nossos relacionamentos. E a primeira coisa que a gente não deve ser ingênuo é de achar que não afeta. Pode não afetar durante um tempo, mas todo relacionamento que perdure, que ele tenha uma continuidade, ele vai passar por algum tipo de impacto relacionado à questão financeira. E por isso nós não podemos cometer alguns erros quando a gente fala de dinheiro. O primeiro erro é achar que ele não tem função num relacionamento. O dinheiro tem função nos relacionamentos e muitos conflitos surgem em função do dinheiro. Se você pega uma família, por exemplo, que por conta de uma herança começa a discutir, brigar, começa a pensar assim: olha, o dinheiro teve uma função nesse relacionamento. É uma função que ela é negativa, mas é negativa porque a gente não soube lidar com essa questão financeira antes, porque era importante para as partes e não se soube administrar isso antes de virar um conflito. Nós não podemos cair nessa ilusão de achar que dinheiro não interfere no relacionamento. Ele interfere, ele pode não ser determinante, não é obviamente a única coisa, mas essas duas dimensões da prosperidade, elas se conversam muito. Quando a gente quer evitar esse erro, nós precisamos conversar e nivelar o nosso entendimento sobre dinheiro nas nossas relações. Seja nas relações de sociedade, seja nas relações familiares, a gente precisa ter essa disposição, essa abertura para conversar sobre questões financeiras. Eu já contei um caso aqui, mas merece ser repetido, de uma pessoa que eu conheci que perdeu o emprego, situação normal, a empresa passou por uma reestruturação e passou 2 meses saindo de casa no mesmo horário, indo para uma padaria distante, porque não tinha coragem de conversar com a família sobre o que tinha acontecido com ele. Então veja o ponto que chega quando a gente não tem diálogo sobre questões financeiras. Nós precisamos conversar e entender não só o que o dinheiro, quais são as expectativas com relação à questão financeira, quanto qual é a função, o que o dinheiro representa. Porque as pessoas na atualidade têm uma educação financeira precária. Elas, por não entenderem o que acontece, qual é a função do dinheiro, como a gente administra recurso financeiro, gera conflitos que são desnecessários, prejudiciais e facilmente evitáveis quando a gente, de fato, entende o que é dinheiro. Por isso, a gente deve buscar entender a questão financeira, entender o que significa dinheiro. Entender quais são os elementos que nos permitem ganhar, manter e multiplicar. Até porque muitos desses princípios também se aplicam à dimensão dos relacionamentos. Quando a gente fala de dimensões da prosperidade real, a gente tem o recurso financeiro, o conhecimento, o poder e a influência e os nossos relacionamentos. Essas 4 dimensões da prosperidade real. E todas elas seguem mais ou menos leis, princípios. E um desses princípios é que existem 3 níveis de prosperidade. O primeiro nível é o de ganhar. Ganhar. Conquistar um relacionamento, ganhar dinheiro. Muitos dos elementos são os mesmos. Quer ver? Quando a gente fala de ganhar mais dinheiro, tem um pilar que nós denominamos agregar valor. Agregar valor. E
quando a gente está pensando em ter uma promoção, em começar um negócio, um empreendimento, nós vamos agregar valor para os clientes, para aquelas pessoas que vão adquirir o produto ou serviço, ou para a empresa onde a gente está trabalhando. Quando a gente começa um relacionamento, a gente não tem que procurar agregar valor para a pessoa que está na nossa frente? Ou a gente tem aquela visão egoísta de achar que, como diz a música, né, acho que é do Djavan: "Vem me fazer feliz porque eu te amo". Então é assim, eu gosto de você, eu te amo, então agora você vai me fazer feliz? Não, nós precisamos também agregar valor para aquela pessoa. E é para aquela pessoa, compreendendo a característica dela, as necessidades dela, as expectativas dela. Esses elementos são comuns a esse processo do ganhar. A gente precisa aprender a manter. E da mesma forma que tem muita gente que é displicente no economizar, a gente às vezes tem pessoas que é displicente no manter os relacionamentos. É aquela pessoa que ela não toma cuidado com o relacionamento e acaba se desfazendo frequentemente, casa várias vezes por, às vezes, displicência, por não entender o que que significa cuidar de um relacionamento. Ou tem amizades ou sociedades que eu conheço pessoas que já estão na quarta sociedade, todas elas terminaram em tragédias, em problemas. A pessoa não sabe manter uma sociedade, não sabe cuidar dela. Às vezes porque tem expectativas irreais, às vezes porque sobrecarrega o outro, às vezes porque não entende o seu papel, não cumpre aquilo que precisa ser feito. Então, a gente precisa aprender a manter também. E a mesma coisa se aplica ao recurso financeiro. E o terceiro nível, que é o do multiplicar, também tem elementos que fazem parte tanto do aspecto financeiro quanto do aspecto do relacionamento. Quando a gente fala de multiplicar relacionamento, a gente está falando do quê? Que aquela pessoa com quem a gente se relaciona precisa sair dali, desse relacionamento, melhor. Precisa ser uma pessoa maior, precisa ser uma pessoa, sabe, que tem características, aprendizados, habilidades melhores do que quando começou. O relacionamento precisa multiplicar coisas, precisa desenvolver as pessoas que estão envolvidas nele, porque do contrário, ele perde um dos seus sentidos. Se a pessoa for sempre se diminuindo, se limitando no relacionamento, ela provavelmente está num relacionamento errado, um relacionamento que não deveria existir, porque todo relacionamento tem como função fazer com que as pessoas cresçam, que elas sejam melhores, com que elas sejam maiores do que o que seriam sem aquele relacionamento. Da mesma forma com o dinheiro, quando a gente começa a investir, o objetivo é que nós consigamos multiplicar esse recurso financeiro. E aí existem ferramentas, existem estratégias, tanto para uma coisa quanto para outra. Num relacionamento, o dinheiro ainda tem algumas funções que eu gostaria aqui de passar por elas para a gente poder ter clareza com relação a isso. E é muito frequente que eu veja problemas de relacionamento envolvendo dinheiro por conta de se esquecer desses elementos. Então, qual é a função do dinheiro nos nossos relacionamentos? A primeira função, atender às necessidades das pessoas envolvidas. Atender às necessidades das pessoas que estão envolvidas. Ou se a gente tem uma família, dinheiro tem como função atender às necessidades das pessoas que fazem parte da família. Se a gente tem uma empresa, o dinheiro tem a função de atender às necessidades da empresa. Então, ele tem essa característica e a gente precisa conversar sobre isso, para saber quais são as necessidades das pessoas envolvidas. Na família, por exemplo, a gente não pode supor. Sabe uma coisa que é muito curiosa e que às vezes os pais erram muito? É de agir de uma maneira exatamente igual em relação aos seus filhos. Vai dar um presente, dá o mesmo presente. Procura buscar coisas que tenham valores monetários iguais, ao invés de valores sentimentais iguais. Isso é mais simples, mas a gente não pode cair nesse simplismo. Às vezes, uma coisa que para um filho tem um determinado valor, para uma filha tem um determinado valor, para outro é totalmente diferente. A gente precisa entender as necessidades daquele filho. Nós não podemos tratar pessoas diferentes de maneira igual. Isso é injustiça.
tratar pessoas diferentes de maneira igual é injusto, porque são pessoas diferentes. Então, o dinheiro tem essa função de atender necessidades, nós precisamos conhecer essas necessidades. Outra função do dinheiro nos nossos relacionamentos: criar experiências significativas. Criar experiências que são memoráveis, criar experiências que são agradáveis, e a gente vai, depois de um certo tempo, se lembrar dessas experiências. Pode ser coisa que envolva muito recurso financeiro, como uma viagem para a Disney, por exemplo, que faz e que marca a família. Pode ser uma coisa simples, ir no cinema, comprar um presentinho. Mas o dinheiro tem essa função. Então, quando a gente for pensar na relação entre os relacionamentos e dinheiro, lembremos disso. A gente vai trocar o dinheiro muitas vezes por uma experiência que seja significativa, que seja importante, que vai ter um significado para aquelas pessoas que estão envolvidas. Outra função do dinheiro: concretizar os objetivos em comum. É através do dinheiro, não só dele, mas muitas vezes através do dinheiro, que nós conseguimos concretizar os objetivos que são comuns. Um casal comprar uma casa, comprar um carro, cuidar da educação dos filhos, tudo isso envolve o recurso financeiro. E a gente precisa entender que o dinheiro tem esse papel de concretizar os objetivos. Existem objetivos que podem não precisar de dinheiro? Existem, obviamente. Mas existem aqueles que precisam do recurso financeiro. E, nesse caso, ele deve comparecer de uma maneira adequada para que a gente concretize esses objetivos em comum. Outra função do dinheiro nos nossos relacionamentos é ampliar o impacto social. Seja numa empresa, seja na união de pessoas que estão no empreendimento, construindo alguma coisa, seja na nossa família, seja nos projetos que a gente tem com os nossos cônjuges, o dinheiro ele tem o potencial de ampliar o impacto social que vai ter na sociedade daquilo que nós estamos fazendo. Pode até ser uma coisa que não tem nenhum fim lucrativo, como, por exemplo, eu vou dar um caso que a gente acompanhou de perto. Teve uma senhora que ela teve câncer de mama na sua juventude. E aquilo foi uma experiência muito traumática para ela. Ela teve que fazer a mastectomia total e isso causou nela um impacto muito profundo. E a partir daí, ela começou a utilizar aquela experiência dela, que poderia ser uma experiência que comprometesse a autoestima, ela poderia se jogar numa situação de vítima e uma situação extremamente complicada, mas ela decidiu que ela buscaria, através da experiência que ela teve, ajudar outras pessoas que poderiam passar pela mesma experiência. E ela decidiu que iria fazer uma clínica para cuidar de mulheres que tinham essa problemática do câncer de mama. E ela, junto com o esposo, os dois juntaram e construíram uma clínica que é uma das referências nesse campo. Então, observe, sem o dinheiro seria possível fazer isso? Sem o dinheiro a gente poderia aumentar esse impacto de uma pessoa que ela teve uma experiência negativa, decidiu que aquilo deveria se converter em algo positivo para as pessoas. Se ela não tivesse o recurso financeiro, daria para ela construir essa clínica? Obviamente que não. Daria para ela começar esse negócio? Obviamente que não. Então, o dinheiro amplia o impacto social das nossas ações. O dinheiro, por último, nos ajuda a deixar um legado, uma herança, uma continuidade para aqueles que vão ficar. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? Às vezes, a gente se preocupa com o dinheiro que nós vamos deixar e nós não nos preocupamos tanto com a pessoa que nós vamos deixar. Então, não basta que a gente deixe o recurso financeiro. A gente precisa preparar os nossos filhos, nossos herdeiros, para lidar com o recurso financeiro. Ensinar essas crianças, adolescentes, o que significa dinheiro, para que elas possam administrar e dar continuidade àquilo. É muito triste quando a gente vê, e eu já presenciei vários casos,
do pai, que foi muito bem-sucedido, montou uma empresa, construiu um negócio que tinha muitas muitas filiais, e era sólido, e quando caiu na mão dos filhos, simplesmente deixou de existir. Ou seja, o pai sabia lidar com o dinheiro, sabia lidar com os negócios, mas não preparou os filhos para isso. Não significa que a gente vai conseguir preparar todos, mas quando a gente não preparar os filhos para isso, quando eles não quiserem, a gente precisa de outras estratégias até para preservar aquele patrimônio que vai ficar para os filhos. Então, é importante que a gente entenda que nos nossos relacionamentos o dinheiro tem essas funções. Vou fazer aqui uma breve recapitulação. O dinheiro atende às necessidades das pessoas envolvidas em um relacionamento. Ele pode criar experiências significativas. É através do dinheiro que muitos dos objetivos, de novo, não são todos, mas muitos objetivos e propósitos em comum são realizados. O dinheiro amplia o impacto social e o dinheiro nos permite deixar um legado, uma herança para aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo familiar. Então, pensando em relacionamentos, em harmonia de relacionamentos, entendendo o relacionamento sob essa perspectiva, como uma das dimensões de uma prosperidade real, nós podemos, a partir de agora, desenvolver estratégias mais maduras em relação aos nossos relacionamentos. Pensar que não basta a gente conquistar aquele relacionamento, a gente precisa saber manter o relacionamento. Precisa construir um relacionamento que ele contribua para que as pessoas que façam parte dele, elas sejam melhores, maiores, sejam pessoas que têm naquele relacionamento uma fonte de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. E isso corresponde aos 3 níveis da prosperidade real: ganhar, manter e multiplicar. E a gente entender que nos nossos relacionamentos o dinheiro tem um papel, tem funções, tem requisitos que devem ser respeitados e observados se a gente quiser manter a harmonia dentro dos nossos relacionamentos. Gente, esse era o tema da nossa live de hoje. A gente falar um pouquinho sobre a questão de relacionamentos. Essa semana a gente dedicou toda a semana para falar de relacionamentos. A gente já gravou o podcast que vai sair na próxima semana, também sobre esse tema. E o Haroldo falou sobre isso na live de terça-feira passada. A gente normalmente dá, durante a semana, essa temática, esse tom em que a gente aborda um tema central a partir dessas perspectivas. A perspectiva da neurociência, da psicologia, que o Haroldo aborda na quinta. A gente tem uma conversa, um bate-papo no podcast sobre o tema, aí uma conversa mais descontraída, mais livre. E a gente traz também esse tema pela ótica da prosperidade real nas quintas-feiras. Quero desejar a todos uma boa noite. As pessoas estão nos acompanhando. Quem está assistindo depois da gravação, nosso abraço, nossa gratidão por estar aqui nos acompanhando. Lembrando que essas lives, elas são baseadas nos pilares da formação Odisseu, mas elas são direcionadas a você. Cada live que a gente faz tem o objetivo de levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que possa contribuir para que as pessoas sejam mais felizes, para que elas sejam mais prósperas, para que elas sejam quem elas vieram para ser nesse mundo, tenham aquilo que merecem ter, possam crescer e se desenvolver. Por isso, a sua participação é muito importante, deixando seus comentários, suas observações, acompanhando as redes sociais que estão envolvidas no projeto do Odisseia Academy, para que a gente possa cada vez mais construir esse caminho de uma prosperidade, de um crescimento, de uma melhora para o ser humano em todas as suas dimensões. Um grande abraço e a gente se vê na próxima terça-feira na live com o Haroldo, no podcast na quarta-feira e na próxima quinta-feira com uma live trazendo essa ótica da prosperidade real. Um abraço.